Nós vamos então agora ao terceiro uso do pronome eu e mim, que produz dúvidas aos brasileiros. É a segunda que nós estamos vendo aqui, então, ó. Percebam, até a primeira, quando cai é muito localizado, gente. Então há provas que vão trabalhar o problema no eu e no mim, e esses problemas estão extremamente... A geografia do erro, você bate o olho, você localiza, não é? Esse terceiro, então, é mais marcado ainda. Olhem lá. Nunca ocorreu brigas. Essa é uma frase que tem um erro grande, um erro forte. Qual que é o erro dessa construção aí, gente? Nunca ocorreu brigas. Qual que é o erro aí? Ah, professor, brigas é o sujeito. Isso, ó, marca aí, ó. Nessa oração, o sujeito já sentou na sua cadeira. Nunca ocorreram brigas. Entre. Então pense assim, nesta oração, o que você vai usar? O caso reto? Não. Caso sujeito? De maneira nenhuma, porque o sujeito já está ali. Então, como que nós faríamos aqui, ó? Nunca ocorreu brigas entre você e mim. Com dor ou sem dor, você usaria esse mim? Sai fluentemente? Não sai, né? Nós percebemos que nessa construção nós usamos largamente o eu. A fluência ali do português é dizer entre você e eu. Não, o eu chego à seguinte conclusão. O eu no português, exclusivo da função de sujeito. O eu não faz outra coisa que não seja sujeito. Por isso que eu marquei lá, ó, brigas é o sujeito dessa oração. É por isso que cabe aqui somente entre mim e você, entre você e mim, entre ela e mim, entre os alunos e mim. Esse é o tal do caso oblíquo, tônico. Ó a preposição aqui, ó. A preposição regendo esse pronome. Então é entre mim e vocês, entre mim e o livro há uma grande amizade, entre mim e ela. Ah, professor, se eu mudar a ordem, não importa. A função será ainda a mesma. Tá bem? Por isso que eu quis marcar para vocês, ó, a cadeira do sujeito já está ocupada. Então não cabe o eu nessa oração. O mim é a forma correta, pois estamos no caso oblíquo tônico. Mas estão percebendo que são 3 erros. Cai na prova, você localiza o problema pela estrutura que está. Tá bem? São 3 momentos muito ímpares, por isso de fácil domínio. Tá bom? Vamos ao segundo fato de pronomes. Vamos lá. Segundo fato para você marcar aí no seu materialzinho. Vamos lá. Tudo bem aqui? Pode passar já? Tranquilo? Vamos lá, então. Número 2. Conosco é a forma correta. E aí vem o com nós. A forma certa ou errada, gente? Conosco, com nós. E aí? Você usa conosco? Vocês usam? É bonito, é bonito. Às vezes eu sou forçado a usar, sair sem querer. Não gosto. Eu acompanho o movimento livre do português do Brasil, tá bem? Eu vou no movimento, né? Agora, que é algo que você deve entender para o concurso público e ponto final, não há o que discutir. O que você vai fazer na tua vida, esqueça, é a tua vida. O que vale para nós aqui é a prova, né? E aí que é importante você perceber, é uma regra. No caso do conosco, há uma regra. Venha comigo, ó. O conosco no português vai produzir uma regra que será equivalente ao que ocorre com vós e convosco. Tá bem? É a mesma regra. Você só pode usar com vós e com nós no português se houver uma palavra reforçativa. Quando houver uma palavra reforçativa, aí você tem que usar o com nós. Aí você tem que usar o com vós. Quais são essas palavras reforçativas? Mesmos, próprios, todos, um número e um aposto.
Estas são as situações em que cabe separar o conosco, transformando em com nós. O último ali, todos, três, numeral. Daí os alunos, e esses seus alunos é o aposto do com nós, o aposto com vós. Então, nesse momento você deve dizer: falaram conosco ou falaram com nós três. Tá bem? Usou palavra reforçativa, tem que usar o com nós. Falaram conosco ou com nós três. É a única, né, atenção que você deve dar àquele grupo que nós vimos ali, que formam o comigo, contigo. Esses daí, estranhamente, né, apartaram, se separaram, gerando a forma com nós. Tá bem? Não há dúvida que o brasileiro usa o com nós, sem palavra reforçativa, e às vezes usa até o com a gente, o que estaria correto também. Para concurso público, você tem essa regra: ou conosco ou com nós três. Tá bem? Procurem perceber que o conosco resistirá por um período, né, de 30, 50, 100 anos, não sabemos. Com a formalidade que nós temos hoje, com a riqueza que nós temos da tecnologia, o português ele vai se tornando cada vez mais conservador. A norma culta vai sendo mais forte no meio social, né? A língua oral não cessa de evoluir, mas o prestígio da norma culta com a mídia que nós temos vai crescendo. Então a mídia, né, com o reforço da língua escrita, ela vai, vamos dizer assim, segurando tudo isso que você está aprendendo. Professor, conosco vai extinguir em que período? Não sabemos. É um período menor ou maior, mas você sabe que está fadado a morrer. É uma forma com a extinção programada. Agora a data é indefinida, tá certo? É uma forma rebuscada, em alguns momentos não é bem-vinda. Você está num momento de amizade, de informalidade, né? É muito raro escutar o brasileiro falando conosco. Por isso que a gente não pode aqui fazer, né, sociolinguística. Professor, quando que eu tenho que usar? Daí a gente vai ter que virar poliglota para ver, ó, você está em que situação? Boteco? Está no banheiro de casa, alguém bateu na porta? Aí vira um estudo de caso a caso. Por isso que é bacana. Ó, na norma culta, você tem a regra. Ponto final. É isso que a prova vai te cobrar. Tá bem? Agora, eu vou para a rua, o João, pessoa física, eu não uso conosco. Sacaram lá? Eu erro por querer. Eu viro uma pessoa meio esculachada nessa hora. Uma hora que vem a aula, encarna o professor de novo, a formalidade volta. Surge a situação de dizer, eles não falaram conosco, eu vou dizer, mas em sala de aula. É aí que você vai virando poliglota dentro do português, né? Dependendo da situação que você vai vivendo, você vai usando. Eu falo isso porque eu tenho um amigo que ele usa o conosco de maneira incessante, e isso incomoda quem ouve, não que eu tenha colocado o apelido nele, mas ele é apelidado de conosco e não sabe. A hora que ele aparece no portão, olha o conosco lá, o conosco chegou. De tanto que ele fala conosco. Sacaram? Então é aquele uso que socialmente já vai sendo bloqueado porque vira zombaria. O dia que ele souber que o apelido dele é conosco, ele para de usar na hora. É óbvio, né? Ele usa a última e acabou. Tá bom? Vamos voltar então para perceber que nós vamos tendo poucos problemas, né, dentro dos pronomes. Vamos ver o terceiro e último problema dessa faixa. Ó. Se eu disser assim, ó, eu falarei consigo. Isso está certo ou errado no português? Eu falarei consigo. Não, porque consigo é reflexivo. Ah lá, o consigo só poderia ter como sujeito a terceira pessoa. Ela falou consigo e estaria com ela, mas o eu não. O estranho é dizer para vocês que em Portugal isso é usado correntemente. Em Portugal você pode dizer eu vou falar consigo. Está perfeito. No português você vai ter que escolher entre eu falarei contigo, se você estiver tratando a pessoa por tu, ou eu falarei com você. Então é nesse momento que eu peço a vocês que vocês sejam, né, vamos dizer assim, práticos. Estudar para concurso público, vocês estão notando. Chegamos à frase 3. Cessa por aí. Volta um instantinho comigo. Ó.
É agora que a gente tem que fechar o foco naquilo que é a grande questão de concurso. Vocês vão pegar 10 bancas, as 10 vão dar foco naquilo que dá jogo. Porque observem comigo essa retrospectiva. Ó. Aqui você tem um problema e a localização é muito escancarada. Consigo está errado, contigo com você. Você vai no problema anterior, conosco ou com nós com palavra reforçativa. Então a geografia do problema vai ficando muito marcado. O eu, olha lá, 1, 2, 3 problemas. A banca fala, ó, isso aí o aluno decora. Se o aluno entender que depois do entre não é eu, é mim, ele não erra mais. É que ele começa, então, a perceber que isso não produz o jogo do concurso público. Nessa hora, gente, voltem na base e percebam que a banca vai dizer, ó, esse grupo sim, vai produzir um jogo muito interessante de questões, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Então não podemos adiar mais. Você viu o quadro, viu os problemas que podem surgir, mas a questão clássica do concurso está aqui, ó. Tá bem? É isso que você não pode jamais deixar de estudar e dominar muito bem. Tá bom? Então é esse grupo que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Nós vamos montar então agora, a partir de agora, isso daí, ó, os pronomes pessoais do caso oblíquo átono, a partir de agora apelidados de pronome átono, tá bem? Dentro da sequência que nós estamos vendo, seria o outro grupo que produz questões de concurso, mas não é só uma ou outra questão, e sim a grande maioria delas. Todo esse conjunto terá um pequeno problema. Esse pronome sempre estará vinculado ao verbo. Sempre vinculado ao verbo. Eu me lembro, numa prova da Receita, eu não sei se é exatamente isso, na letra C da questão número 1, pedia para você analisar a alternativa que mantinha o sentido do texto e a correção gramatical. E na letra C, olha lá, na segunda, terceira palavra, eu já bati o olho, ajudaria-se está errado. Vocês veem erro nesse ajudaria-se? É o pronome se vinculado a um verbo. Mas esse vínculo está correto? O que vocês acham? Na prova, questão número 1, vocês encontrariam esse erro? Vocês conseguem entender que há um erro ali? Qual que é o erro? Nossa, agora você falou tudo. Parabéns. Sacaram que interessante? O lugar que está o pronome está mal colocado. Parabéns. Tá bem? E ela pede, aqui a colega falou assim, professor, colocar no meio do verbo. E daí vem a tal da mesóclise, gerando o ajudar-se-ia. Se nós falamos que o conosco está em desuso, o ajudar-se-ia 1000 vezes mais. Né? Então é aquela coisa que a gente percebe assim, não pertence mais o português que está dentro de nós. Mas para concurso público, você tem que estudar, você tem que aprender. Tá legal? Então percebam que na prova, esse tipo de vinculação completamente errado. E aí você já percebeu que esse grupo, todo ele, traz um conjunto de regras que envolve a colocação desses pronomes. Tá bem? Um total de 4 regras. Uma delas caiu nessa prova da Receita Federal, letra C. Eu falei assim, ó, puxa vida, olha que delícia. Eu não tive que pensar. Só achar esse erro, eliminou a letra C. Porque após o futuro, e ajudaria estar no futuro, após o futuro não se usa o pronome átono. Vai ser uma das regras de colocação. Tá legal? Depois nós vamos ter uma briga que se dá entre o a, os, as, lhe, lhes. São pronomes que vão trabalhar lutando pelo espaço comum. E aí temos o uso do o ou o uso do lhe. E você vai ter que determinar qual é o tipo correto. Professor, é o o ou é o lhe? E disso nascem 2 regras.
2 regras. E haverá momentos em que a escolha recai no o, a, os, as. E a colocação exige ser posterior ao verbo. E aí nós vamos ter nesse grupinho de nada algumas adaptações que, por encanto do nosso idioma, você vai ter que aprender formando 2 regras. 2 regras. Dando um total, então, de 8 regras. Professor, o que eu tenho que estudar? Está aqui. 8 regras. Roteiro. Professor, o que eu tenho que estudar no pronome átono? Colocação, tipo de pronome e adaptação. Colocação, tipo de pronome e adaptação. Total de regras, 8 regras. Pronome que está sempre preso ao verbo, produzindo 4 tipos de problemas. Colocação, adaptação e tipo. São 3 capítulos integrados, mas que você pode estudar separadamente. Separadamente. Tá bom? Volta um instantinho comigo só para vocês perceberem o caminho. Professor, daqui a um tempo vou fazer uma prova do CESP. CESP aí fazendo provas importantes, né? Percebam que colocação pronominal sempre cai lá no CESP. Professor, fazer uma prova da VUNESP aqui em São Paulo. Cai colocação pronominal. É clássico o ponto da colocação pronominal. Professor, fazer Carlos Chagas. Aí eu peço para você se benzer, faço o sinal da cruz, né? Porque é o momento do auge desse tema. Cai em todos os itens. As 8 regras estarão presentes na questão. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos, mas é a hora que a banca Carlos Chagas usufrui dessa arma, que é a colocação pronominal, né? Dentro das regras de adaptação e de tipo de pronome. Você tem que estar afiadíssimo para acertar essa questão. Tá bom? Então nós vamos lá trabalhar com colocação, tipo de pronome e adaptação. Como são capítulos separados, qual que vocês escolheriam aí? Pode escolher e falar assim, professor, comece por que incomoda mais, não que seja mais fácil, o que mais incomoda. A adaptação, o tipo ou a colocação? Quem falar primeiro leva. Você ganhou, tá bem? Então nós vamos trabalhar a adaptação, 2 pequenas regras, ok? Vamos lá. 2 pequenas regras. A adaptação se dá da seguinte maneira. O verbo terminado em R, S ou Z, seguido dos pronomes o, a, os, as. Você vai perceber que a tentativa de unificação desse verbo e pronome vai produzir cacófatos desagradáveis, vai formar combinações ambíguas, e daí a língua portuguesa fala, vamos dar poesia para isso, vamos deixar essa língua bonita. Propuseram, então, uma adaptação. Cai o R, cai o S ou o Z, e acrescentamos o L no pronome, ampliando o encaixe e a autonomia do pronome. O pronome passa a ser pronunciado sem se misturar às formas do verbo. E esse encaixe vai produzir, então, uma musicalidade, um prazer na hora de dizer. Vejam esse prazer no ano em que vivemos, no século em que estamos. Olhem lá. Você pega, por exemplo, o verbo amar, mais o pronome a. Qual que vai ser o resultado disso aí, gente? Corta-se o R, e aí passamos a ter a oxítona terminada em A. O acento que talvez você não tivesse, né, colocado aqui como tema, indiretamente entra. Corta o R, vira oxítona terminada em A, igual sofá, babá, e acrescentamos no pronome a letra L. E aí surge a bonita colocação amá-la. Vocês gostaram? Ficou bonito? Né? Olha lá, amá-la. Irei amá-la. Né? Bonito.
Daí você pega, olha que loucura, hein, gente? Amemos. Amemos mais o pronome a. Você vai cortar o S e vai acrescentar o L ao pronome. Agora não teremos acento porque a tônica está no me. Amemo. Agora não tem acentuação. E nasce essa coisinha bonita. Amemos a vida. Olha o que vira. Amêmola. Parece aquele bichinho que tem no mar, mas não é. É parecido, é nêmola, né? Mas lembra, não lembra? A mala já gerou cacó. Você falou, professor, falou que ia ficar bonito e tal. Não estou vendo beleza em nada. Você tem razão. Você tem razão. Então, vamos voltar aqui. O momento que eu dei risada sozinho outra vez, estava lendo um livro que comparava o espanhol com o português. E a autora brasileira falou, nesse momento, o brasileiro não se sente dono do idioma. Ele não se reconhece na própria língua. Sacaram? Quando na nossa vida inteirinha você usou um amêmola? Quando? Nunca. Nós fugimos disso a todo momento. Bastaria colocar um nós antes do verbo e você puxa o pronome para antes. Nós a amamos, por exemplo. Você coloca um nós antes, puxa e resolve. Mas estão notando? No concurso público, a prova vem impressa exatamente para isso. Para você não sentir nenhuma vontade. Né? Ah, professor, se eu tivesse na vida, eu colocaria um pronome, puxaria o pronome para antes. Pronome átono para antes. Na prova, a banca te empurra para esse lugar. O lugar em que você teria que dominar uma regra, mesmo que nunca usasse em toda a vida. Olha o que é pior. Ó. Vem aqui comigo. Ó. Pegue agora o verbo fazer, a forma fiz, mais o pronome o. Você vai cortar o Z, vai acrescentar o L e nasce a forma filo, que na mesma hora nos lembra quem? Jânio Quadros. Né? O Jânio Quadros, além de todos os defeitos que ele tinha, era professor de português também. Né? Então ele não só acumulou vários vícios relacionados à política e à bebida, ainda de sobra era professor de português. Famoso prefeito aqui de São Paulo, né? Jânio Quadros, tá bem? Inesquecível. Homem que dava bilhetinho para todo mundo, e daí ele, dizem que ele é o autor dessa frase, quando abandona o governo, lançando a frase filo porque quilo. Né? Filo porque quilo. Cortou o Z do fiz, acrescentou L, filo. É daí que nasce a bela construção, filo porque quilo. Cortando o S do quis, acrescentando o L, formando, desde lá daquela época, dos anos 60, uma construção para nós, já estranha na época, hoje ainda mais. Em concurso público, haja com naturalidade. Você vai ver que isso não é raro, ao contrário, a banca te leva a esse problema. Essa é a primeira adaptação, a primeira regrinha, tá bem? Vamos à segunda regrinha. Primeira, verbo terminado em RSZ, seguido dos pronomes o, a, os, as. Ou verbo terminado em M ou tio, seguido dos pronomes o, a, os, as. Nesse momento, a gramática fala assim, ó, não mexa nada no verbo, apenas acrescente a letra N ao pronome. Apenas acrescente o pronome a letra N, não pronome, a letra N, a letra N aos pronomes. Esse acréscimo da letra N gera uma independência no pronome. Você é obrigado a pronunciar o pronome com integridade, sem se misturar. Imagine um verbo como dão, mais o pronome a. Se você juntasse tudo, olha que coisa horrível que ficaria, dão o a. Então o português fala, ó, nesse momento que o verbo termina com tio, acrescente o N aqui, ó. E isso fez com que nascesse dão na. Há profissões em que as pessoas dão a vida, dão na.
é assim que ficaria no português. Tá legal? E se você disser amem mais o pronome o, terminado em M, acrescente ao pronome a letra N e teremos amem-nos. Amem-nos. Tá bem? Perdão, amem-no. Amem-no. Amem o futuro. Amem-no. Esse é o momento que você fala assim, professor, você falou que eram só 2 regrinhas, mas dentro dessa regrinha, uma miudeza em que nós provamos para cada um a falta de intimidade com a norma culta. A hora que eu olhei para isso, eu falei assim, isso é muito detalhoso e é uma novidade para a maioria. Um dia isso foi novidade para mim. Muito do que está na lousa eu nunca usei na minha vida, gente. Só se usa a hora que você exemplifica isso daí. E em concurso público. Tá legal? Se você pegar uma questão da Carlos Chagas, você vai cansar de ver exatamente a imposição desse uso. Tá bem? E da hora que você tem essa regrinha funcionando na tua cabeça, é uma delícia. Porque você nota que é doloroso agora enxergar o conjunto, mas você tem que processar, fazer um conjunto de questões para sentir essa regra funcionando na tua memória. Sempre lembrando que não é algo que sempre estará, né, à frente dos verbos terminados em M, em til, em RSZ. É quando estiver. Então, precisa observar as regras de colocação. Não é porque o verbo é terminado em R que o pronome vai estar do lado. Não é porque é terminado em Z que o pronome vai estar do lado. Depende de outras regras que podem levar a essa colocação. Tá bom? Vamos à lousa, então, para observar que esse é o primeiro conjunto. O conjunto que envolve as regras de adaptação entre verbo e pronome. Temos o primeiro bloco, RSZ, e o segundo bloco, terminado em M ou til. Tá legal? Vamos voltar na base, então. É como se você tivesse uma dívida, vai lá e paga uma dívida. A parte da adaptação está documentado. Para onde vocês querem ir agora? Tipo de pronome. Tipo de pronome. Vocês estão fortes, estão bem? Que o tipo de pronome é o apogeu de uma felicidade ou de uma frustração. Se houver a frustração, não conviva com ela. Dá tempo ainda de virar o jogo. Mas vocês vão ver que depende de uma coisa que começou há 2 aulas, né? Algo que estava lá atrás. Vamos entender o que é isso? Vamos lá. Vamos trabalhar agora o tipo de pronome. Quando nós usamos os pronomes OA, OSAS, LILIS, há uma clara divisão. Os pronomes OA, OS, AS, substituem o objeto direto, ponto final. Lição curta e grossa, não tem exceção. Sacaram isso? É uma lição direta. São os pronomes átonos que substituem o objeto direto da terceira pessoa. Tá bem? Então, quando você disser assim, José leu o livro. Essa é uma frase que nós fizemos 78 vezes. E aí? Como está a análise sintática dessa frase? José é o sujeito, verbo ler é um verbo que transita, vai até um objeto. É agora que você não pode mentir mais. Porque tudo que você deixar para trás terá um prejuízo enorme naquilo que você poderia ter aprendido. Nós vamos entrar na voz passiva sintética desaba na concordância. E a concordância precisa de tudo isso que você está aprendendo agora. Crase, pronome, voz passiva, sacaram? Então não abra a mão e dizer assim, professor, eu não consigo analisar ainda. Vão resgatar materiais, tire dúvidas, mande frases, porque se isso falhar, muitas outras coisas estão falhando também. Tá legal? Que tipo de verbo é o verbo ler? Vamos lá. José leu o livro. Que verbo que é esse, gente? Verbo transitivo direto ou indireto? Direto, tranquilo? VTD. Objeto direto. Pega o livro e transforma num pronome.
Então é como se na tua memória você tivesse 3 movimentos. E agora você está executando o primeiro movimento. Professor, o livro se transformará no tipo de pronome o. Primeiro dever cumprido. Onde você vai colocar esse pronome, gente? Onde você vai colocar? Antes ou depois do verbo? Aí você já entra no rol que nós vamos trabalhar ainda. Ó. Entra no segundo item. Professor, onde que eu posso colocar? Opa! Você pode colocar depois do verbo, pois não há nenhuma regra que proíba, e também antes do verbo. Não há nenhuma regra que proíba. Quiser colocar antes, está liberado. Quiser colocar depois, está liberado. E é isso que nós vamos estudar daqui a pouquinho. É a última regra que está faltando. José o leu, ou José leu o, ambos corretíssimos na língua portuguesa. Mas não percam de foco que você tinha que estar de olho no número 1. Agora é a hora do número 1. Não é o pronome lhe, é o pronome o. Onde você vai colocar o pronome, você vai estudar comigo ainda, calma. E nesse momento você não teve que chegar na regra 3. Tem adaptação ou não? Não, nesse momento não tem adaptação. A regrinha 3 que nós estamos já com ela, não há agora razão de usar. Mas agora você está no número 1, no degrau número 1. Professor, qual que é o pronome correto? Pronome o, aquele que substitui o objeto direto. Como que vocês estão aí? Digam para mim. Tranquilo isso? Onde que estaria uma dificuldade nessa hora, gente? O tipo de pronome é o problema? Ou a análise sintática? Você sente um obstáculo agora, uma dificuldade? Porque se vocês não sentirem, a máquina está funcionando muito bem. É nessa hora que o aluno começa a sentir uma dificuldade, que é a hora de dominar a análise do verbo, a transitoriedade do verbo. E é nesse momento que vocês devem perceber que o pronome o é o pronome que representa, que substitui o objeto direto. Para eu acertar a questão de pronome, eu tinha que saber regência verbal. A regência levando ao tipo de pronome. Sacaram? E é o problema do brasileiro. O brasileiro vai ter aí um obstáculo. Precisa ultrapassar esse obstáculo. Vamos imaginar uma frase um pouquinho mais complexa. Ó. O autor não atribui a ideia ao brasileiro. Qual a função sintática de ideia? Então aí começamos a entrar no mundo do concurso público. Você tem que olhar para o sujeito, separa, deixa o menino quieto. Vai lá no predicado. Atribui ao verbo. Um verbo que transita para 2 objetos. Quem atribui, sempre atribui algo a alguém. Essa é a hora que vai fazer a grande diferença, gente. Tá bem? Vocês vão pegar várias questões complexas, é aí que está o segredo. Antes do tipo de pronome, eu estou na regência. Esse algo simboliza o objeto direto. E eu volto a perguntar para vocês. O que é aquele A da ideia lá? O que é aquele A? Artigo. Isso é fundamental dentro da tua capacidade de análise. A ausência de acento grave em a ideia te diz que ele é um artigo. Se ali tivesse preposição, teria crase. É ali que você está percebendo que o verbo não exigiu preposição, pois não há acento grave. Essa é a parte D. E ao brasileiro é o objeto indireto. E aí, por isso que a prova sublinha. Ao trocarmos a palavra ideia por um pronome, a forma correspondente será. Então, vou colocar aqui, ó, o 1, 2, 3. É isso que você tem que criar na tua memória. Sistematizar esse momento de aprendizagem. Se a banca sublinha a ideia e pede para você trocar por um pronome,
o tipo de pronome é o pronome a. O tipo de pronome é o pronome a. Segunda pergunta. Professor, onde que eu vou colocar esse pronome? Nesse momento, o único lugar correto será antes do verbo. Depois do verbo está errado. Por quê, gente? Por quê? E aí? A hora que você vai colocar o pronome, você vai colocar esse pronome antes do verbo e não depois, porque é uma regra de colocação pronominal. Sacaram como está faltando a faixa 2? Qual que é a regra de colocação pronominal que nós não trabalhamos ainda? O não é uma das palavras atrativas. E como palavra atrativa, você vai ter que puxar o pronome para antes do verbo. É isso que eu queria que vocês percebessem o que é a regra. A hora que a regra funciona na memória, não tem como errar a questão. Mas é uma conquista lenta, dolorosa em alguns casos, mas é que vocês estão percebendo. Não basta marcar a teoria. A teoria vocês estão marcando na lousa. Você fala, professor, a informação está aqui no meu caderno. Não adianta. Porque é um saber fazer. Enquanto você não resolve 1, 2, 3 questões, isso não funciona na tua cabeça. É nesse momento, então, que nós vamos aprender que o não é uma palavra atrativa e por isso que nós vamos ter o pronome antes do verbo. E o resultado será o autor não a atribui ao brasileiro. Professor, o que é esse a aí? Esse a é o pronome que substitui o objeto direto. Se a análise sintática está funcionando, se a regência está funcionando, é pá-bufite. Eu olho ali e a ideia vira o pronome a. Um dos segredos está na nomeação desse a, por incrível que pareça. Né? Tem que falar o que é o a, nomear o que é o a. O que vocês acham nesse momento? Grande dificuldade, gente. Esse é um dos capítulos que o brasileiro, né, normalmente vai, né, voltar, ter dificuldades. Por quê? Porque depende da regência. Esse é o momento que vocês devem fazer assim. Há uma marcação no caderno que é a teoria. Enquanto você não resolver questões de prova, você não sente o atrito entre a teoria e a realidade do concurso. E é obrigatório essa demanda em direção ao professor. Tá bem, professor? Por que essa questão está errada? Mas é desse atrito que nasce a fixação dessas 8 regras. Não parece, mas nós estamos na metade. Né? São 4 regras que já estamos atribuindo à nossa análise. Vamos ao uso do lê-lês no português. Então, o a, os as, a teoria é essa singeleza. Substituem o objeto direto. Ponto final. E o que é mais estranho, gente, não tem exceção. É localizar o objeto direto e trocar pelos pronomes o a, os, as. Vamos ao lê-lês. Vamos lá. A segunda parte da sua aprendizagem é o uso do lê-lês no português. O lê-lês é um pronome muito especial porque ele vai se aplicar a um tipo específico de objeto. Então, eles substituem o objeto indireto introduzido pela preposição. E aí vale um pouquinho da sua experiência. Os objetos indiretos, vocês sabem, há de vários tipos. Com a preposição de, preposição por, preposição com. A delicada preposição a, novamente, protagoniza a cena, gente. Então não é qualquer objeto indireto, mas sim aquele que é introduzido pela preposição a. Vírgula, com o valor de destinatário. Com valor de destinatário.
vocês vão perceber que esse tipo de objeto indireto ele é muito conhecido, extremamente conhecido de todos nós. É aquele em que você tem um verbo em que na projeção mental aparece o alguém. Essa é a hora do lês na língua portuguesa. E há centenas de verbos que vão montar essa configuração no português. Quem manda, manda algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Quem dá, dá algo a alguém. Quem remete, remete algo a alguém. Isso é de praxe na língua portuguesa. Esse a alguém é a hora do lês na língua portuguesa. Depende da análise sintática? Vixe Maria, depende muito. Depende de regência e agora, olha lá, preposição a. As lições vão se acumulando e mostrando que a lição anterior está alimentando a aula de hoje. A hora que você chegou bem aqui, o lê se torna ímpar, fundamental dentro da língua portuguesa. Olha um exemplo aqui, ó. Eles enviaram o documento aos alunos. Eles enviaram o documento aos alunos. Então temos aí o sujeito, por ora, não é ele a peça de destaque. A peça de destaque é o predicado. E quem envia, é um verbo que transita, porque você vai até os objetos. Quem envia, envia algo, está aqui. Envia algo a alguém. É esse reconhecimento que a regência está dentro de nós que nos leva a procurar entender o que está no papel. E esse algo representa o objeto direto. Esse aos alunos representa o objeto indireto. Se a banca sublinha aos alunos, pede para você trocar aos alunos por um pronome, essa é a hora do lhes na língua portuguesa. Por isso que a troca nos leva às construções. Eles, lhes, enviaram, e também estará correto, eles enviaram-lhes o documento. Momento em que esse lhes representa, substitui o objeto indireto, né, introduzido pela preposição a, que tem esse valor de quem recebe. No caso ali, recebendo os documentos. Quem envia, envia algo a alguém, é o destinatário, aquele que recebe. Introduzido, como vocês estão notando, pela fundamental preposição da tua vida. A hora que a preposição a começa a rodar, a crase roda, o pronome lhe começa a funcionar. É uma premiação automática. Tá bem? Nós vamos então interromper exatamente agora. No nosso próximo encontro, aprendemos com a cabeça gelada as 4 regrinhas de colocação e daí o professor vem e reaviva na tua memória o conjunto das 8 regras. Tá bem? Então, de forma intencional, o professor repartiu a aula de hoje, né, para você não ter agora as 4 regras de colocação, porque elas trariam um peso aqui dentro devido ao grau de novidade. É isso que eu tenho que perceber. Se eu quiser treinar essa parte, a Fundação Carlos Chagas é a banca que vai exigir de nós os 3 momentos da regra. Tá legal? Então, no próximo encontro, terminamos as 4 regrinhas de colocação e retomamos o conjunto das 8 regras, tornando isso um tópico para concurso público indispensável. Tá bom? Obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Até lá.